Lula recebe Fernandes e afirma que não faz sentido para o Brasil perder espaço no mercado argentino. Presidente argentino visita o Brasil pela quarta vez neste ano, ocasião em que os estados celebram 200 anos de relações bilaterais. Entre outros pontos, Fernandes quer retomar a negociação para financiamentos por meio do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta segunda-feira com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e anunciou que pretende lançar um plano com quase 100 ações para retomar uma aliança estratégica com a Argentina durante a quarta visita de Fernandes ao Brasil neste ano. Maiores parceiros comerciais do Brasil na América do Sul, os argentinos enfrentam uma grave crise econômica, com desvalorização da moeda nacional, perda do poder de compra e altos índices inflacionários. A situação de Buenos Aires se agravou após a crise de abastecimento das cadeias produtivas pós-pandemia de Covid-19 aliada a uma seca histórica que afeta as safras de grãos no país, aprofundando ainda mais a crise e colocando em risco as metas acordadas com o Fundo Monetário Internacional, FMI, no pagamento das despesas. Lula tem articulado iniciativas de ajuda ao país vizinho, principalmente para evitar queda nas exportações brasileiras. No mês passado, no Japão, o presidente conversou com a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, sobre a situação econômica da Argentina, além de buscar apoio junto ao NDB do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente brasileiro afirmou ainda que não faz sentido as empresas brasileiras perderem espaço no mercado argentino, e acrescentou que é preciso uma maior integração financeira entre os dois países. Estamos trabalhando na criação de uma linha de financiamento abrangente das exportações brasileiras para a Argentina. Não faz sentido que o Brasil perca espaço no mercado argentino para outros países porque esses oferecem crédito e nós não, disse Lula. O presidente declarou ainda estar muito satisfeito com as perspectivas de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para a construção do gasoduto Néstor Kirchner, nome do ex-presidente argentino. O gasoduto vai ligar o campo de gás Vaca Muerta, em Neuquén, à localidade de Saliqueló, na província de Buenos Aires. A visita de Estado desta segunda-feira ocorre a convite de Lula no contexto de celebração dos 200 anos das relações diplomáticas entre os dois países. A Argentina foi o primeiro país a reconhecer a independência e estabelecer relações com o Brasil. De acordo com a Agência Brasil, o governo brasileiro ainda atribui caráter estratégico e prioritário às relações com o país vizinho, eixo fundamental do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai e do processo de integração sul-americana. Segundo o Itamaraty, a Argentina é o terceiro principal parceiro comercial do Brasil. Em 2022, as exportações brasileiras para a Argentina alcançaram o valor de 15,3 bilhões de dólares. As importações de produtos argentinos, por sua vez, chegaram a 13 bilhões de dólares. Mais uma notícia. Jornalismo não é crime, especialistas criticam Lei de Liberdade de Imprensa da União Europeia. Lei de Liberdade de Imprensa Europeia prevê a instalação de spyware nos telefones dos jornalistas em nome da segurança nacional. A Sputnik se reuniu com alguns observadores internacionais para discutir como a disposição corresponde à liberdade e aos princípios básicos europeus. Não há um motivo legítimo para espionar os jornalistas, afirmou Lucy Comizar, uma jornalista investigativa de Nova York. Esta lei visa pessoas identificadas como jornalistas, não como espiões, terroristas ou criminosos. O jornalismo não é um crime, a menos que Julian Assange faça isso. O verdadeiro motivo é proteger os funcionários governamentais dos jornalistas que relatam suas políticas inadequadas, abusos e corrupção. A nova regulamentação foi proposta pela Comissão Europeia em setembro de 2022, com seu rascunho inicial indicando que os governos europeus poderiam instalar spyware nos dispositivos dos jornalistas para supostamente garantir a segurança nacional ou para investigar crimes sérios, como terrorismo, tráfico de seres humanos e de armas, exploração de crianças, estupros e homicídios. Diante da situação, a Federação Europeia de Jornalistas, representando mais de 300 mil membros, denunciou a intenção europeia como um golpe à liberdade de imprensa. Desde o século XVIII, quando os jornais começaram a circular, o sigilo das fontes tem sido sacrossanto, afirmou a Sputnik o professor Elis Cachori, ao comentar as consequências que a nova regra poderia causar. Os jornalistas têm,
por gerações, respeitado isso e se recusado resolutamente a revelar suas fontes. É um princípio extremamente importante na imprensa, destacou. Também insatisfeita com as medidas europeias, a imprensa britânica se manifestou, afirmando que a lei proposta não só vai infringir a liberdade de imprensa como também vai abalar ainda mais a confiança pública na grande mídia ocidental. Por sua vez, Lucy Comisar voltou a enfatizar que a lei, proposta pelas autoridades, não visa proteger as nações europeias, mas sim elas próprias, com medidas típicas de governos repressivos, onde os jornalistas devem usar telefones indetectáveis, computadores sem internet e ter encontros secretos com suas fontes. A democracia é distorcida quando os cidadãos são privados de obterem as informações que precisam para realizarem escolhas informadas, alertou Comisar. Em diversas ocasiões, os governos europeus demonstraram seus esforços em ocultar a verdade em seus respectivos países, prendendo jornalistas que tentam mostrar fatos reais, e não apenas histórias criadas para iludir o povo, e ou bloqueando informações que não satisfazem seus governos ou que possam comprometê-los. Mais uma notícia. MRE italiano, o tempo para Kiev aderir ao bloco não chegou, mas pode ser criado o Conselho OTAN-Ucrânia. O tempo para a Ucrânia se juntar à Aliança Atlântica ainda não chegou, com a próxima cúpula da Aliança em Vilnius proporcionando uma oportunidade para dar os primeiros passos, disse o ministro das Relações Exteriores de Itália, Antonio Tajani. Ainda não é tempo para a adesão da Ucrânia à OTAN, a paz deve primeiro ser alcançada, mas os primeiros passos para a adesão já podem ser dados na cúpula da Aliança Atlântica a ser realizada em Vilnius em julho, permitindo a criação de um Conselho OTAN-Ucrânia, que a Itália apoia fortemente, disse em entrevista ao La Stampa. Falando de apoio a Kiev, Tajani ressaltou que a Itália continuaria enquanto sua independência estiver em perigo e, ou se necessário, armamento. Ao mesmo tempo, o ministro observou a contribuição da Itália para a recuperação da Ucrânia, em particular, enviando cerca de 100 toneladas de materiais elétricos. Por sua vez, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky disse que Kiev espera receber um convite claro para aderir à OTAN na reunião de julho em Vilnius, na Lituânia. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, o país não aceitará nenhuma outra decisão da cúpula do bloco, exceto um convite para se juntar a ela. No final de maio, o chanceler russo Sergei Lavrov advertiu durante o discurso no 11º Encontro Internacional de Altos Representantes Encarregados de Questões de Segurança que os países da OTAN estão envolvidos no conflito ucraniano e essa linha irresponsável aumenta a ameaça de um confronto militar direto entre potências nucleares. Mais uma notícia. Era do heroísmo individual acabou, o mundo precisa agir em conjunto, diz premier chinês. O mundo não deve e não pode retornar a um estado de isolamento e afastamento entre os países, afirmou o primeiro-ministro da China, Li Qiang, na cerimônia de abertura da 14ª reunião anual dos novos líderes mundiais do Fórum Econômico Mundial nesta terça-feira. A globalização econômica é uma tendência histórica e, embora estejamos enfrentando muitos abalos nesse processo, a tendência geral da globalização econômica e seu desenvolvimento nunca mudou, especialmente no atual desenvolvimento acelerado de novas tecnologias, representadas pelas tecnologias digitais e pela inteligência artificial, que criaram condições mais favoráveis à globalização econômica, disse Li Qiang. Além disso, o premier chinês ressaltou que o mundo não deve e não pode retornar a um estado de isolamento e afastamento. Devemos seguir as marés dos tempos, construir mais consenso sobre o desenvolvimento e construir de forma constante uma economia mundial aberta. Nós nos opomos fortemente à politização artificial das questões comerciais e econômicas, acrescentou o político. Entretanto, ele ressaltou a necessidade de proteger conjuntamente a segurança, a estabilidade e a continuidade das cadeias globais de produção e cadeias de suprimentos, para que os frutos da globalização econômica possam beneficiar diferentes países e diferentes grupos de pessoas de forma mais equitativa. Assim, o político chinês declarou que a era do heroísmo individual já passou, diante dos inúmeros e sérios desafios globais para a humanidade é necessário agir em conjunto, e observou que nos últimos 3 anos todos os países do mundo fizeram enormes esforços para enfrentar os desafios da pandemia, demonstrando a poderosa força da solidariedade e da assistência mútua da humanidade. Ele acrescentou que os destinos das pessoas estão intimamente ligados, por isso é necessário continuar desenvolvendo o conceito de cooperação mutuamente benéfica, trabalhar juntos para resolver os problemas globais e promover o progresso da civilização humana.
Todo mundo sabe que a época atual não é uma época de luta individual, em certo sentido a época do heroísmo individual já passou, a época atual requer cooperação mútua, enfatizou Li Qian.